Boa noite. Meu nome é Carlos, sou aluno da Unileia. Esse vídeo ele tem como objetivo realizar a atividade 3 da disciplina DevOps. O objetivo dele é propor uma proposta de implementação de um processo de gerenciamento e configuração de mudança de uma empresa fictícia, né? E nesse momento eu vou abrir minha apresentação para poder estar compartilhando com vocês. Então, né, antes da gente começar, eu vou apresentar o cenário, a contextualização do que eu vou falar, né? Eu acho importante essa parte. Então, vamos apresentar o cenário, né? Então, o cenário é totalmente fictício, né? Então, o que apresenta? É uma cooperativa de café do sul de Minas, que chama Coranésia. Ela está enfrentando atualmente um sério problema no seu sistema, que ele foi um sistema novo contratado, né, um RP, e devido à sua fase de crescimento, ela necessita de processos customizados para a sua empresa, né? A sua empresa está demandando cada dia mais dessas customizações. Então, sistemas assim que são comprados no sistema, ela não está sendo satisfatório para ela. Então, o que essa empresa resolveu? Contratar uma equipe de desenvolvedores para estar atuando em desenvolver essas rotinas customizadas de acordo com sua necessidade, né? Qual que foi o problema disso? Diante dessa mudança, a empresa teve uma nova necessidade de poder controlar essas mudanças que ocorrem no seu sistema de RP, porque como ela está novo nessa área, ela precisa ter um processo de gerir isso, né? Então, ela precisa atender todas as suas necessidades, todas as demandas dos seus cooperados para se manter competitiva. E a grande dúvida é como é que ela vai conseguir ter um melhor gerenciamento de configuração e de mudança, né? Porque o software ele vai estar lá rodando em perfeito estado, em produção, né? E a gente precisa estar fazendo manutenção nele, tanto podendo ser corretiva, pode ser algum bug ou pode ser também uma proposta de inovação, né? Uma customização nesse sentido. Então, existem diversos cenários que a gente tem de uma mudança. Essa mudança ela pode trazer diversos tipos de benefícios. Então, antes da gente partir então para a resposta dessa pergunta, né, a gente precisa entender um pouco melhor o que seria o gerenciamento de configuração de mudança, né? E para isso, né, eu trouxe aqui alguns significados, né? Qual que seria a função de fazer esse gerenciamento, né? A principal função seria garantir que os métodos e procedimentos os mais adequados sejam usados para desenvolvimento dessas alterações, né, para o manuseio eficiente dessas alterações. O que significa isso, né? Que de fato, quando a gente tem uma alteração, a gente tem os métodos e procedimentos e rotinas nossas que facilitam para a gente padronizar e gerenciar essas mudanças, né? Porque algumas mudanças são positivas, mas existem processos que podem afetar outras partes da empresa, né? E precisamos ter tudo isso bem mapeado para nos ajudar posteriormente numa correção ou manutenção, né? E também temos assim que também ela implementa um conjunto de atividades e regras, né, que vão apanhar no ciclo de vida do desenvolvimento de um software, né? Porque um software tem uma vida, né, que é desde a sua implementação e da sua manutenção ao decorrer do tempo, né? Então a gente consegue manter um software estável, né, junto com a sua evolução, né? Porque um software ele não pode ser parado, né? O software ele sempre está evoluindo e a necessidade da empresa também evolui e com isso a necessidade dessas customizações, né? E para a gente gerir todo esse contexto, a gente precisa ter técnicas e metodologias bem definidas para o desenvolvimento, né? E tudo isso a gente vai acabando englobando nos próximos slides. Bom, então vamos demonstrar a solução proposta, né? Então vamos supor então que temos um desenvolvimento de uma correção de um bug que vai ser necessário a gente fazer, né? Bom, para qualquer desenvolvimento, nunca podemos fazer direto numa base de produção. A gente tem que estar bem esclarecido que a gente tem que ter
três bases, uma base de desenvolvimento, uma base de homologação e uma de produção, né? Então a gente deve seguir a trilha corretamente, né? Por que a gente tem que seguir isso? Porque a gente não pode desenvolver em produção, que a gente corre muito perigo de estar afetando o usuário final, né? E trazendo transtornos para a organização. Então, a gente teria três bases. Uma base de desenvolvimento, onde o desenvolvedor teria acesso total. Uma base de homologação, onde seriam validados os testes, né? E a base de produção. A correção só iria para a produção depois que seja validado na HO. E entre essas etapas, a gente teria também a parte da documentação da nossa correção, ou seja, a gente teria que ter documentado toda a mudança que está ocorrendo, né? E ainda mais a validação final da HO para a produção, né? Com todas as autorizações necessárias. Então a gente teria um procedimento aí, a gente poderia chamar de um repasse, né? E que teria que ter autorização das demais áreas para ir para o ambiente de produção. Porque o que acontece? Um desenvolvedor, ele, por mais conhecimento técnico que ele tenha, ele pode ser que ele não domine a área funcional, não domine a parte funcional da área, né? Então o que ocorre, né? É muito famoso, muito conhecido a gente ter os key users, que são os usuários da ponta, que entendem totalmente do negócio, mas eles não entendem tecnicamente do desenvolvimento, mas a parte do negócio eles dominam. Então, geralmente são esses usuários que estão em contato com o desenvolvedor para estar construindo a melhor solução possível. Então, o key user é uma parte muito importante desse cenário, pois ele vai estar ajudando o desenvolvedor nos requisitos e também na validação do ajuste, né? A gente entende também que provavelmente a empresa ela não vai ter um ajuste só, ela vai ter provavelmente diversos solicitações e demandas vindo da área de negócio, né? E muitas vezes o que ocorre, né, que a TI ela é muito sobrecarregada se ela não tiver um bom gerenciamento de como lidar com essas solicitações, né? Porque existe a parte da cultura antiga onde os usuários solicitam para a TI e a TI eu tenho que fazer o mais rápido possível por ser urgente e tem que entregar. Para isso, a gente tem que ter um gerenciamento também em questão dos projetos, questão das demandas, né? A gente tem que talvez ter metodologias ágeis aí para estar nos auxiliando nesse quesito e tentar fugir do modelo estrutural, o modelo cascata, né? Então, a gente tem várias metodologias que nos apoiam, metodologias ágeis, né? Que vão nos auxiliar nesse processo, né? A gente também poderia ter um escalonamento assim dos projetos, de bugs, né? Talvez aí uma média ponderada, né? Do que decorrente aí do cenário da empresa, qual projeto ela deve priorizar primeiro, né? É sempre importante ter essa noção aí de roadmap, né, da empresa, do que ela pode estar fazendo no momento e o que será o próximo desenvolvimento dela, né? Bom, com isso, né, a gente tem que ter a documentação porque é obrigado a gente ter essa parte de documentação, por mais burocrática que seja, pois nela que a gente vai ter o histórico dessas mudanças. E muitas vezes, muitas soluções podemos encontrar nesses históricos. E para a gente ter um ambiente saudável, a gente também tem uma parte de auditoria em cima dessas mudanças, né? Porque a auditoria é muito importante nessa parte para garantir que todo o processo está sendo feito corretamente, está todo o processo passando por essa trilha. Ela vai ajudar a gente a encontrar nossas falhas e defeitos e poder corrigir e deixar melhor ainda esse cenário aí de desenvolvimento, né? E para isso, o desenvolvedor que está atuando, ele pode usar diversas ferramentas que podem estar auxiliando ele no desenvolvimento, né? Ferramentas para gerenciamento de códigos, né? Onde a pessoa consegue manter seu código atualizado, desenvolvendo equipe de uma forma proativa e que a gente consiga ter um histórico aí do que foi desenvolvido, né? E do que foi comitado, né? Alguns exemplos aí são o Git, né? Muito famoso, né? Que são versionamento, serve para versionar o código e são muito úteis na empresa e são um fator
primordial aí para a gente não ter retrabalho, né? Então, todo esse ambiente aí construído envolvendo esses fatores, a gente teria que aprofundar neles para assim a gente estar alcançando aí o tão sonhado, desejado aí, que todos os nossos roadmaps seja cumprido. Mas para isso a gente tem que ter principalmente aí atenção em todo o processo. A gente tem que ter uma visão acima do desenvolvimento, uma visão talvez aí de DevOps em cima de todo o processo. Então, vamos finalizar então, né, falando dos benefícios de estar fazendo essa prática de gerenciamento, né? Então, os benefícios são a redução de incidentes, né, e da indisponibilidade relacionada às mudanças, né? A gente evita então tá desenvolvendo em produção, né, deixando um ambiente 100% estável, né, deixando o ambiente disponível 100%. A gente também tem um melhor relacionamento entre a TI e seus clientes, né? Porque através desse envolvimento nas mudanças, a gente tem o apoio do key user, né? Que vai estar nos apoiando e constantemente e vai estar alinhado junto com a TI, que é o principal fator, né? Vamos ter também atendimentos mais eficientes, né? Decorrentes das necessidades do cliente, né? Vamos ter planejamentos mais adequados, reduzindo os custos e riscos, né? Porque o principal problema disso também é a questão do retrabalho, né? A gente tem um retrabalho e isso acarreta custos, né? Em perca de tempo, e tempo é dinheiro, né? A gente também tem a redução do trabalho de manutenção da documentação de todos os processos, né? Porque se a gente faz uma vez aí o procedimento correto, a gente evita o retrabalho e a gente consegue ter vários benefícios, né? Eu vou me abster por aqui, né? Eu agradeço a atenção aí de você que acompanhou o vídeo. Obrigado e boa noite.